Olá! A gente costuma pensar em crime como algo simples, né? Certo ou errado. Mas, para a lei, a história é bem diferente. Hoje, vamos mergulhar na anatomia de um crime e descobrir que existe um processo lógico, quase cirúrgico, para definir o que realmente é uma infração penal. Então, fica a pergunta: o que é que transforma uma ação qualquer em um crime de verdade? Bom, a lei não joga um dado para decidir isso. Existe um método, um caminho bem definido, com três grandes filtros para analisar se uma conduta é ou não criminosa. Vamos entender como isso funciona. Essa análise, então, é dividida em três partes. A primeira é o fato típico, ou seja, a ação se encaixa na descrição de algum crime na lei? Se a resposta for sim, a gente avança para o segundo filtro, a ilicitude. Essa ação foi de fato contrária à lei? E por último, vem a culpabilidade. A pessoa que agiu pode ser responsabilizada por isso? Hoje nosso foco vai ser justamente nessas duas últimas etapas, que são as mais cheias de detalhes, a ilicitude e a culpabilidade. Vamos começar então pelo segundo filtro. Imagina que uma ação passou no primeiro teste, ou seja, ela parece muito com a descrição de um crime. O próximo passo do direito é perguntar: tá, mas essa ação foi realmente legal? É aqui que entra o conceito de ilicitude. E olha que interessante, ilicitude não é só quebrar uma regrinha do Código Penal. É uma coisa bem mais profunda. É quando uma atitude entra em choque com o sistema de leis inteiro, sabe? Contrariando a lógica e os valores que o direito se propõe a proteger. Pensa num exemplo bem prático. Um oficial de justiça vai até a casa de alguém e recolhe um bem para pegar uma dívida. Se a gente olhar friamente a ação pegar algo que não é seu, o que se parece com furto. É um fato típico, mas claro, não é ilícito. Por quê? Porque a própria lei manda que ele faça aquilo. A conduta dele naquele contexto está totalmente alinhada com a ordem jurídica. E isso já abre a porta para uma discussão fascinante. Será que existem exceções? Momentos em que uma ação que parece errada é, na verdade, justificada pela lei? A resposta é um grande sim. O direito chama-se situações de excludentes de ilicitude. A lei prevê basicamente quatro grandes justificativas. Por exemplo, agir para salvar a vida de alguém em perigo, que é o estado de necessidade, ou se defender de um ataque, a famosa legítima defesa, e tem também o policial cumprindo seu dever ou alguém simplesmente exercendo um direito que possui. Nesses casos, a atitude que parecia criminosa se torna, na verdade, permitida por lei. Ok, então o ato passou pelos dois primeiros filtros. É típico e não tem nenhuma justificativa legal. A análise para por aí? De jeito nenhum. Agora, o foco da lei muda, sai do ato e vai para a pessoa. A pergunta passa a ser: esse indivíduo pode ser considerado culpado? Bem-vindos ao último e decisivo filtro, a culpabilidade. A palavra-chave aqui é reprovação. Culpabilidade é basicamente o juízo que a sociedade faz sobre se é justo ou não censurar aquela pessoa por aquela atitude. O foco não é mais o que foi feito, mas quem fez e em que circunstâncias. E para avaliar essa culpabilidade, a análise se quebra em três perguntas essenciais. Primeira, a pessoa tinha condições de entender o que estava fazendo? Segunda, ela tinha como saber que aquilo era contra a lei? E a terceira, que é crucial, na situação em que ela estava, era razoável exigir que ela tivesse agido de um jeito diferente? Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas for não, a culpa pode ser totalmente afastada. E aqui a gente chega numa diferença fundamental. Uma justificante, como a legítima defesa, torna o ato permitido. É como se o crime desaparecesse. Já uma exculpante é diferente. Ela não apaga o crime, mas ela isenta a pessoa de culpa. É como se o direito dissesse: olha, o que aconteceu foi errado sim, mas por essas e outras não dá para culpar essa pessoa. É uma diferença sutil, mas que muda completamente o resultado de um processo. Certo, nós vimos os conceitos de ilicitude, de culpabilidade. Agora, vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça e ver como ele se encaixa na prática, formando o cenário completo. Então, este é o fluxo completo da análise. Para que alguém seja condenado, a resposta precisa ser sim em todas as três etapas. O ato é típico? Sim. Ele é ilícito? Sim. E o autor é culpável? Sim. Se uma dessas respostas for não, a engrenagem toda para, e para a lei não existe crime a ser punido. E essa é a grande conclusão. Um crime, aos olhos do direito, não é só uma atitude ruim. É uma fórmula bem específica. Um fato típico, mais a ilicitude, mais a culpabilidade de quem o praticou.
Se faltar qualquer um desses 3 elementos, a conta simplesmente não fecha. Para fechar, fica uma reflexão. Nós vimos que a lei usa um sistema muito lógico, muito estruturado para definir o que é um crime. Mas a vida real, a vida real é cheia de imprevistos, de nuances. A grande questão é, como essa máquina analítica tão precisa consegue lidar no fim do dia com toda a imprevisibilidade e a complexidade que é a natureza humana? Uma ótima pergunta para se pensar a respeito.